Olá pessoal, na moral, aqui é o professor Gladstone, professor de Linguagens e Códigos, e vamos falar nesta aula sobre quinhentismo, né? O quinhentismo marca a história do nosso país como a chegada dos europeus aqui no Brasil, né? Nesse momento não havia Brasil, era uma terra estranha aos europeus e bastante conhecida pelos nativos. 1500, como o próprio nome diz, vai de 1500 até 1601, né? Portanto, são 100 anos, 101 ano, né, de história, sobre o quinhentismo no nosso país. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta imagem que vocês estão vendo aí, não é? Nesse contexto da história do país, o que é que vocês observam dessa imagem, né, com a chegada dos europeus nos batéis e esquifes, né? Esquifes são esses pequenos barcos à vela que são um pouquinho maior que os batéis, ok? Os batéis são os pequenos barcos e as esquifes também são pequenos, mas só que são um pouquinho maior que os batéis. Então ambos são barcos pequenos, só que os batéis são menores que os esquifes, ok? Eles trouxeram várias pessoas, né, estranhamente vestidas, isso para os nativos, e observaram pessoas nuas, praticamente nuas, e estranharam também essa condição em que encontraram os nativos aqui nessa nova terra, nesse novo mundo, ok? Então, quais foram as atitudes tanto dos nativos quanto dos europeus? Fica essa pergunta no ar para vocês, tá bom, meus queridos? Bom, aqui eu tenho um mapa que nós chamamos também de carta cartográfica, né? Esse mapa é de 1574, ele mostra a América Portuguesa dividida em capitanias hereditárias, e essa história de capitanias hereditárias vocês viram com o seu professor ou professora de história, né? O descobrimento do Brasil e o quinhentismo, né? O dia do descobrimento, eu coloquei aqui interrogação, porque soa aquela história de será que foi descoberto, será que foi invadido, como é que foi? Bom, foi descoberto, eles descobriram uma nova terra, né? E ao descobrirem essa nova terra, eles invadiram, claro que invadiram, né? E o documento oficial diz que foi no dia 22 de abril do ano de 1500. Este era o mapa da época em que a América Portuguesa foi dividida, né? Isso 74 anos depois, né, que o Brasil havia sido descoberto. A pergunta que nós fazemos neste slide é: o que eles queriam aqui? O que é que os europeus queriam aqui nessa nova terra, nesse novo mundo? Bom, primeiro nós sabemos, né, através de outros documentos, de outros textos, né, que a descoberta do Brasil foi um acidente de percurso, porque Cabral queria chegar às Índias através do mar, não é isso? E lá venderem seus produtos e comprarem as especiarias que eram muito valiosas na época, ok? Então, o descobrimento do Brasil foi um ato, né, que pode ser observado como um acidente de percurso. Então, quando eles chegaram aqui, ficou aquela pergunta: o que eles queriam aqui? O que é que eles queriam aqui? Né? E no século XVI, nós podemos perceber nesse desenho, né, um desenho de André Tevet, ele fez esse tipo de desenho aí, e o que chamou a atenção nos europeus logo de cara foi o primeiro produto, né, que atraiu a atenção dos portugueses, né, dos europeus, para a nova terra, foi o pau-brasil. O pau-brasil, não é uma árvore bastante valiosa na Europa, da qual eles tiravam, né, a madeira bem avermelhada, eles extraíam a tinta dessa árvore do pau-brasil para tingirem as roupas na Europa, né? E a pessoa que trabalhava com a extração dessa tinta do pau-brasil era chamado, por incrível que pareça, de brasileiro. Então, observem que o nome Brasil, né, surge por conta
da existência dessa árvore em abundância aqui no nosso litoral, e o adjetivo de profissão transforma-se em adjetivo pátrio, que é brasileiro, porque brasileiro era o cara que trabalhava com a extração do suco, né, dessa árvore. Assim como o pedreiro trabalha com pedra, o padeiro trabalha com pão, o brasileiro trabalhava com a árvore do pau-brasil, ok? A título de curiosidade. Observem essa imagem aí, minha gente. Observe essa imagem, que foi a primeira imagem apresentada para vocês. O que eles pensavam dos nativos e o que estes pensavam deles. Isso naquele primeiro momento em que houve o contato visual, não é, dos europeus, dos portugueses, através dos seus batés, todos eles, ó, os navios maiores lá atrás, as esquifes, que são a vela, e os batés, que são barcos a remo, né? E também algumas canoas. Canoa também é chamada de batés. Bom, a reação deles, de acordo com a lógica, né, é de que eles ficaram assustados. Tanto os europeus quanto os nativos devem ter ficado assustados, claro, né? Existe lá, na carta de Pero Vaz de Caminha, uma passagem em que ele afirma, né, que foi Nicolau Coelho o primeiro ser humano europeu a ter contato com os nativos desta nova terra. Foi o Nicolau Coelho. Ele era um capitão batedor. É aquele tipo de soldado, né, de militar, que vai à frente de todos, reconhecer o caminho e voltar para os seus capitães, para os seus comandados e dizer o que viu. Então, foi assim que aconteceu. Eles entraram numa área, aqui viram 7 ou 8 índios, nativos aliás, não é? E não aportaram logo de cara na praia não, ficaram observando e disseram, epa, essa terra não é desabitada não, cara, essa terra tem morador aí, vamos voltar para as caravelas, vamos falar com os nossos capitães, com os nossos comandantes, e aí explicar para eles que a gente precisa se reunir, né, com outras pessoas, mais batéis, mais esquifes, mais soldados, para a gente impor e não chegar lá desarmado, porque vai que de repente nós sejamos atacados. E aí, esse Nicolau Coelho volta para o navio, conta o que viu, a quantidade de índios, e aí vão por outro local, dessa vez numa área de água doce que descamba no mar, não é? E quando eles se dão conta, tem 20 ou 30 à margem dos rios, não é? Todos armados com arco, flecha e tacape. O tacape é uma espécie de taco de beisebol, né? Não parece muito com taco de beisebol não, mas é um pedaço de pau, né? E ameaçando, né, na posição de espanto para os europeus. Essa ideia que eu estou transmitindo para vocês, ela está inserida na carta de Pero Vaz de Caminha, mas eu estou falando assim numa linguagem bem fácil para que vocês entendam, vocês jovens, né? E aí os europeus ficaram espantados, né? Tanto que o primeiro contato que Nicolau fez com os nativos foi baixar a cabeça, né, como se fosse reverenciando, mostrando humildade, mostrando posicionamento de paz. E aí, nesse momento, acontece o primeiro contato do europeu, no caso Nicolau, o capitão Nicolau Coelho, o nome dele, não é? Com os nativos desse novo mundo, ok? E aí surge os nativos versus portugueses. Bom, para ilustrar a nossa conversa, o Renato Russo, o compositor, cantor da banda Legião Urbana, escreveu nos idos dos anos 80, no final dos anos 80, essa letra chamada Índios, que eu gostaria de fazer a leitura para vocês. Preste atenção. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei, a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira,
que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade, então, deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício, de desistir nessa saudade que eu sinto, de insistir nessa saudade que eu sinto, de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe, e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Observem que essa última estrofe, ela consolida, né? Ela é emblemática porque ela mostra a condição de inocência, não é, dos nativos, que foi rotulado de índios, né? E eu particularmente acho que é extremamente inadequado o termo índio. Bom, e continua. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que ainda não vi. Quem nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Observem, tentei chorar e não consegui. O que essa estrofe quis dizer para todos nós? Por que uma pessoa tenta chorar e não consegue? Bom, o quietismo do século XVI traz para nós o início com o achamento do Brasil, a Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, não é? E termina com o quietismo, termina com o texto Prosopopeia de Bento Teixeira. Bom, nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Bom, quando nós falamos do termo literatura, é necessário que nós saibamos, né, e já tivemos esta aula, que a literatura é a arte da palavra, né? É um modus operandi que trata a palavra de uma maneira extremamente diferente da prosa oficial, formal, que não seja literária. Bom, nessa perspectiva da descoberta do Brasil, nós temos aqui outra imagem, supondo ser o Frei Henrique Soares de Coimbra, ok? Que era o capelão da frota de Cabral. Temos aqui supostamente o Cabral e os seus comandados, ok? Nesta imagem, duas pessoas, três, apontam numa direção, não é? Possivelmente para um monte, né? Cujo nome deram-lhe de Monte Pascoal, porque foi num período de Páscoa que o Brasil foi descoberto, né? Por esse motivo, Monte Pascoal, por ser um período pascal. Aqui nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, não é? No quietismo, o que rolou não foi
não foram textos literários propriamente ditos, mas foram textos que nós chamamos de crônicas de viagem. Os escritos dos cronistas e viagens eram uma tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descoberto. Portanto, não era a literatura no seu termo próprio da palavra. Eram textos, né, de características descritivas. E o que é um texto descritivo? É um tipo de texto que visa colocar na imagem, formar na imagem do leitor, aliás, na mente do leitor, uma imagem daquilo que ele está lendo. Ok? É uma espécie de fotografia mental transmitida por intermédio da palavra. E catalogar, que é o mesmo que registrar, não é? O nascimento dessa nova terra, o achamento dessa nova terra, desse novo mundo, ok? E as características do povo recém-descoberto. A essa descrição, no entanto, acrescentavam-se elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas. Embora vocês percebam, em alguns tópicos existiram aí a possibilidade, né, de algumas expressões tidas como mágicas e de características fantásticas, mas o texto em si, a incidência maior no texto de Pero Vaz de Caminha, na Carta do Achamento do Brasil, é todo descritivo, ok? A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela existe vários tópicos que precisam ser observados para que vocês entendam o seu conteúdo e o seu contexto. Aí eu vou ler para vocês aqui. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Presta atenção nessa descrição. Segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Ora, quem chegou primeiro? Os navios pequenos são as esquifes, não é, que eram movidos ao vento, ou seja, à vela, né? Então lançamos fora os batéis, que são barcos pequenos, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. Quer dizer, eles já foram antes, não é? À margem, perto da margem na praia, avistaram, está aqui dizendo, ó, avistaram cerca de 7 ou 8 pessoas, 8 nativos, e não aportaram no primeiro momento. Voltaram para a nau do capitão, e nesse caso, o capitão Mor, que é o Cabral, e falaram entre si. O que é que nós deduzimos, inferimos nesta situação? Que quando Nicolau Coelho chegou, ele avisou, olha, como eu falei anteriormente, tem gente lá, velho, vamos nos precaver, porque nós não os conhecemos, eles não nos conhecem, né? Eles não nos conhecem, então vamos nos armar, vamos juntar mais gente, levar mais barcos pequenos, mais batéis, não é? E mais esquifes, para a gente causar uma certa impressão, ok? E o capitão Mor mandou em terra, no batel, no barco pequeno, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. Observem que não foi à margem da praia. Logo, aquela foto que vocês viram anteriormente, ela não concorda muito com o que a Carta de Pero Vaz de Caminha descreve. Então, quando ele fala aqui, ó, e tanto que ele começou a ir para lá, sim, aqui, ó, e o capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. Então, o primeiro contato não foi à margem da praia, foi no rio. E tanto que ele começou a ir para lá. Acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, ali já havia 18 ou 20 homens. Observem o seguinte, que os nativos se prepararam, contaram uns para os outros, olha, está chegando um pessoal estranho aí, e a gente precisa se juntar para receber esse pessoal, para saber quais são as intenções. Pelo menos na lógica, né, o que nós podemos inferir dessa parte descritiva da Carta de Cabral é justamente o que eu estou dizendo, ok? Então eles estavam espantados, e é lógico que os europeus também ficaram espantados.
E ele diz aqui com relação às características da cor, né? A característica do nativo. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. No caso, seu sexo, né? As genitálias. Nas mãos, traziam arcos com suas setas, olha aí, todos rijos, viam todos rijos. Bom, entenda-se rijos como preparados para atirar a flecha, jogar as lanças e usar o tacape, que é o pedaço de pau, para se defender. Então observem que nesse trechinho nós podemos inferir o posicionamento dos nativos em relação aos europeus. Vamos a ver Nicolau. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos e eles o pousaram. Ou seja, o que é que nós podemos realizar, inferir, imaginar, a partir dessa descrição, que imagem nós podemos formar na nossa imaginação que aconteceu naquele momento. Nicolau Coelho, vendo, observando, junto com seus comandados, observando a reação dos nativos, não é? A reação de guerra, de ataque, ele foi o contrário. Ele se mostrou ordeiro, hospitaleiro, ele se mostrou gentil, baixou a cabeça e estendendo os braços de cabeça baixa, não é? Essa, pelo menos, é a ideia, né? A hipótese que nós temos de da reação de Nicolau Coelho e seus comandantes, ok? Aqui nós temos as caravelas, né? Aqui nós temos ao lado as esquifes, aliás, os batés, que são canoas e barcos pequenos. Esses aqui à esquerda são barcos pequenos, que nós chamamos de esquifes, que são movimentados à vela, ok? Bom, as principais características da carta de Pero Vaz de Caminha. Primeiro, ele mostra um espírito de submissão e fidelidade ao rei. É claro, senão ele perde a cabeça, né? Então, esse espírito de fidelidade e de submissão ao rei está descrito logo no início da carta, quando ele fala: posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar nisso minha conta a vossa alteza, assim como eu lhes puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Significa dizer o seguinte, que ele não desceu, ele não foi junto com Nicolau Coelho, ele ficou lá no barco, ele não é besta, né? Ele era um alto oficial da frota de Cabral, ele não foi à frente junto com Nicolau Coelho. Como eu falei anteriormente, Nicolau Coelho era um batedor, ele ia à frente com os soldados dele para fazer uma espécie de reconhecimento do terreno. Ok? Então, a submissão ao rei e a fidelidade é uma característica mostrada na carta de Cabral, okay? de Pero Vaz. Bom, nós temos aqui um quadro, né, pintado por Hércules Flores, são os índios Apiacá, desculpe, lá no Rio Arinos, no Mato Grosso, isso em 1827. Então, 327 anos, né, depois. E aqui, ó, 327 anos, imaginem vocês, né? O nativismo, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Isso está dizendo o seguinte, que a feição dos nativos eram de pessoas simpáticas, do ponto de vista da fisionomia, da aparência. Andavam nus, sem cobertura alguma, e nem fazem caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Cerca disso, são de grande inocência, ok? Então, à primeira vista, né, dos europeus, eram de pessoas inocentes, pessoas sem maldades, né, pessoas sem nenhuma demonstração de hostilidade depois que houve o primeiro contato, ok? Bom, a outra preocupação, além, né, da de colonizar essa nova terra, era a de catequização dos indígenas ou dos nativos, propriamente dito. Esse quadro aqui é de Victor Meirelles, simboliza a primeira missa realizada no Brasil,
é um quadro de 1860, isso não quer dizer que a primeira missa foi em 1860. O quadro é que é dessa época, ok? A preocupação em catequização indígena, ou do nativo. Que é o seguinte, ele começa a descrever, né, ele dá essa opinião dele no texto do achamento do Brasil. Parece-me gente de tal inocência. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aí, porque é uma impressão muito interessante que os nativos despertaram em Pero Vaz, nos europeus de uma forma geral. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, assim seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Observem o seguinte, que para os europeus, mais especificamente para Pero Vaz de Caminha, os europeus não tinham fé, não tinham crença, não tinham religiosidade, ok? E para o Pero Vaz de Caminha, a inocência deles era tão grande que, se eles soubessem a língua portuguesa e os europeus soubessem a língua dos nativos, logo seria de fácil domínio, de fácil catequização, de fácil transformação mental. Porque o que é a catequização? O que é uma catequese? A catequese é uma imposição de uma doutrina, não é? Porque foi isso que fizeram, ok? Hoje nós sabemos que os nativos tinham a sua fé, tinham a sua cultura, que aos olhos dos europeus era vista como pagã e como selvática, como eles diziam na época, ok? Então, atentem para essa parte do texto, que a ideia, logo de cara, foi de catequizar, né? De destruir uma cultura nativa, não é? Em prol de uma cultura dita civilizada, que é a cultura cristã, ok? Vamos lá. Aqui nós temos outra descrição, é uma cachoeira de Santa Bárbara, em Goiás, uma cachoeira muito bonita, né? Tá aí a foto dela, que diz o seguinte: ufanismo e preocupação mercantilista. Ó, ufanismo, gente, nada mais é do que um sentimento muito intenso, muito forte de patriotismo, ok? O patriota exagerado, aquele que tudo, o Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso é ufanismo, né? Em relação ao seu sentimento, em relação à pátria. O ufanista é um patriota exagerado, ok? Quase que um fanático mesmo, ok? E também havia a preocupação mercantilista, né? Por que a mercantilista? A expansão mercantilista estava em efervescência na Europa e eles buscavam novos comércios para venderem e distribuírem as suas mercadorias. Então, lá nesse tópico aqui, ele mostra para nós que a preocupação, né, que o advento das caravanas, das caravelas de Cabral se deu por conta da expansão mercantilista. Não foi por conta da descoberta do Brasil, não. Foi por conta da expansão mercantilista. A descoberta do Brasil, como eu falei anteriormente, foi um acidente de percurso, ok? Bom, aí Pero Vaz de Caminha continua. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos. Portanto, não chegaram a ver logo de cara, não viram ouro, não viram prata, não viram metais preciosos nenhum, pedras preciosas nenhuma, ok? Contudo, a terra em si é de bons ares, frescos e temperados como os de Dentre Douro e Minho, que é uma região lá de Portugal. Porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. É aquela história que algumas pessoas fazem uma paráfrase, né? O Brasil, segundo Pero Vaz de Caminha, em si plantando tudo dá, não é? É justamente essa parte aqui que diz, querendo aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das suas águas, ou das águas que tem,
ok? Então, nesse trecho, vocês observam a expansão mercantilista, ok? E o sentimento já de posse, né? O sentimento de que esta nova terra, né, junto com este novo povo, já pertence ao rei, já se apossaram, ok? A produção literária no Brasil colônia, ok? Ainda não havia condições essenciais sólidas para o florescimento da literatura, ou seja, não havia público leitor, né? Não havia quem escrevesse, não havia quem lesse. O índio, coitado, vocês já sabem, não precisa nem se ater muito nesse tópico, não é? O público leitor e ativo e influente, grupos de escritores atuantes, vida cultural rica e abundante, sentimento de nacionalidade, liberdade de expressão, imprensa e gráfica. Não tinha isso, não havia essa condição cultural no momento do quinhentismo aqui em nosso país, ok? Não se pode falar também de uma literatura propriamente brasileira, haja vista que não tinha brasileiro. O Brasil nem existia, ainda era uma terra sem nome, uma terra chamada simplesmente de Monte Pascoal, não é? É uma literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo, ou seja, eu quero que vocês tenham uma ideia seguinte, que no quinhentismo, o que prevaleceu do ponto de vista da escrita, que nós chamamos de literatura, que não é uma literatura artística, mas é uma literatura descritiva e informativa, ok? É uma literatura em que todos os textos escritos naquela época tinham um único fim: informar ao velho mundo, que é a Europa, mais especificamente a Portugal, as condições pelas quais, né, eles estavam no Brasil, como eles estavam no Brasil, as características da fauna e da flora e do povo recém-descoberto, ok? Entenderam aí? É uma literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo. Duas manifestações literárias: a literatura informativa, que é um material extremamente valioso do ponto de vista historiográfico, e a literatura dos jesuítas. Bom, aí quando partimos para os jesuítas, a coisa muda um pouquinho. Como vocês viram anteriormente, a ideia era catequizar os índios. E o que é catequizar, como eu falei? É destruir uma cultura e impor, né, um novo conceito do sagrado, do divino. Aí vem uma pergunta: os nativos, será que os nativos não tinham esse conceito? Bom, a resposta ela pode ser dada a partir das mitologias do povo nativo. Analisa aí. A Iara Mãe d'Água, o Curupira, o Caipora, né, são lendas dos povos nativos. Então, as lendas que existem no Brasil, de origem do povo nativo, ela evidencia claramente que os nativos tinham a sua fé, tinham o seu conceito sobre o divino, ok? Ao modo deles, visto como pagão, visto como selvático pelos europeus, tá certo? Bom, a literatura informativa, chamada de crônicas de viagens ou literatura de viagens, elas se resumiram nas cartas de viagens, nos diários de navegação, porque todo capitão de um navio, ele traz consigo um diário e ele escreve todo dia, né, o que acontece com a sua frota, ok? E também temos os tratados descritivos. O que são os tratados descritivos? São textos que descrevem todas as características do povo, né, da terra e dos animais, ok? E das florestas. Valeu? Bom, os textos em prosas, eles tinham um objetivo, que era narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e com os nativos, ok? Nós temos aqui, ó, uma imagem que mostra a história da navegação brasileira, no Brasil, na América brasileira, ok? E esse texto que escreveu, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome, Lério Burgundo, ok? A Johanne Lério Burgundo. Valeu? Ok. Vamos lá. As principais produções literárias no Brasil colônia. O Brasil
era colônia de Portugal, como nós já sabemos, né? Então nós temos aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, isso em 1530, ó, 30 anos depois que o Brasil foi descoberto, né? Tá certo? Em 1576, ó, 76 anos depois, o Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz, já não era mais Monte Pascoal, porque descobriram que a terra era muito maior, né? Então está aqui o livro, o Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz e a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero de Magalhães Gândalo. Gente, esse texto é muito interessante. Esse texto tem no livro do primeiro ano do ensino médio aqui do estado de Pernambuco, ok? E traz para nós de uma maneira bem simples, né? bem dinâmica e bem pedagógica esses textos, ok? Outro texto foi o Tratado Descritivo do Brasil. Observa que tudo é descrição. De Gabriel Soares de Souza, 1587, 87 anos depois. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, em 1618, ok? 118 anos depois que o Brasil foi descoberto. Quer dizer, ainda existia, mesmo 100 anos depois, né? Ainda existia pessoas que escreviam textos descritivos à sua metrópole, que era Portugal, ok? As cartas dos missionários jesuítas, escritas nos primeiros séculos de catequese, ou seja, como eles encontraram os nativos do ponto de vista da fé, da religiosidade, não é? O que eles fizeram, como eles fizeram. Vários relatórios, vários textos descritivos foram enviados a Portugal, não é? Pelos jesuítas que aqui chegaram. E nós temos a história do Brasil de Frei Vicente Salvador, 1627, ok? As duas viagens do Brasil de Hans Staden, 1557, já é um texto bem mais próximo da sua descoberta, ok? A viagem à Terra do Brasil, de Jean de Lery. Gente, esse cara daí, velho, ele tem um texto no livro de língua portuguesa da gente, do primeiro ano do ensino médio, que ele faz uma descrição sobre a cultura dos índios, né? Do povo que praticam a antropofagia, né? Que são os nativos que comem a carne dos inimigos. E tanto esse Jean Lery quanto esse Fernando de Brandão, eles tratam desse assunto. O Gabriel Soares de Souza também trata desse assunto. Está no livro de língua portuguesa, do primeiro ano. Então nós temos aqui, não é? No início da colonização da nossa terra, uma imagem ilustrativa, não é? Não foi uma imagem da época, e que nós estamos observando aqui os nativos, não é? As cabanas dos índios, dos nativos, né? Já envolvidos num processo de colonização, de catequização e de envolvimento com o povo europeu, ok? A literatura informativa. Aí vamos à Carta de Pero Vaz. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Aí já entra no momento em que ele, antes de descer do navio, de saírem dos navios, eles já avistam a terra, que foi aquela primeira imagem que vocês viram na frota de Cabral. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã. Quando falamos terra chã, é terra plana, ok? Com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, a terra de Vera Cruz. Então ele viu um monte, a esse monte ele deu Monte Pascoal, e ao país recém-descoberto, né, a terra recém-descoberta, ele deu o nome de Terra de Vera Cruz. Significa dizer o seguinte, que o Brasil recebeu como primeiro nome Terra de Vera Cruz. Não foi Monte Pascoal, foi Terra de Vera Cruz, ok? Bom, vamos a essas características aqui.
As características da carta de Caminha diz o seguinte: ela é uma ideia de relato, né? Ela atua como um relato, tem uma descrição da Terra, que é um retrato extremamente compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida e estranha. Ou seja, ele escreveu de uma maneira que o rei, ao ler, não é, entendeu completamente, através da sua imagem mental, né, que lhes foi transmitida através das palavras, do texto descritivo, pelo Pero Vaz de Caminha, ok? A linguagem e a estrutura descritiva, existem muitos adjetivos e comparações, né? Ou seja, ele faz muita comparação da terra recém-descoberta com a terra em que ele mora, no caso da Europa, quando ele se referiu a entre Douro e Minho, que é uma região lá de Portugal. Ele usa muitos adjetivos: é bonito, é largo, é grande, é feio, não é? Dentro dessa característica da linguagem como estrutura descritiva. Aqui nós temos uma imagem extremamente emblemática, né? Essa imagem de 1927 é a imagem de Anchieta e Nóbrega, padre Anchieta e Manuel de Nóbrega, na cabana do Pindobuçu, ok? Uma imagem de 1927, é uma imagem ilustrativa, pintada por Benedito Calixto, ok? Vamos fazer uma leitura dessa imagem aí, porque a imagem também a gente lê, né? Observem os nativos, seminus, agora cobertos por peles, né, de animais, os padres, né, um ajoelhado, e aqui a gente não sabe se é Anchieta ou se é Nóbrega, ajoelhado diante de um crucifixo, né? O que isso desperta na mente do nativo? Imaginem para vocês aí, questionem-se, não é? Um padre, né, nesse momento aqui que a gente pode inferir, deve estar dando uma aula de religião, falando do Deus, né, dele, né, da importância de se adorar somente esse Deus aqui, que está pregado na cruz, que a gente sabe, de acordo com a fé católica, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo num só. Ele dizendo isso para o nativo, né, que tem um Deus para cada coisa. Isso está provado nas lendas, né, nas lendas nativas. Como fica a cabeça do nativo diante dessa imagem aqui, né? Desse momento? Imaginem vocês. Bom, é uma reflexão, né? A literatura de catequese. Foram os missionários jesuítas que, a partir de 1549, né, até 1605, estiveram no Brasil, estiveram nessa terra recém-descoberta, e aí, a terra de Santa Cruz, e aí catequizaram, ou seja, impuseram, né, uma nova cultura, um novo conceito do divino aos nativos, ok? Bom, o que era a literatura de catequese? A fundação de cidades trouxe para cá, os jesuítas, aliás, trouxeram com eles a fundação das cidades, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, né, com a inauguração de várias escolas, né? Alguns textos são poemas líricos, e aí é que o processo de literatura, propriamente dito, começa a ser trabalhado com os nativos. Mas ainda assim não é uma literatura brasileira. Aqui são poemas líricos, né, de cunho religioso, supostamente bem fácil de ser compreendido, haja vista que nesse período os nativos já tenham aprendido alguma coisa de língua portuguesa, não é? As peças de teatro, os autos, que são autos, são cenas bíblicas, né, com passagens da vida de alguns santos, ok? E aí entenda-se jograis, esquetes, pequenos textos teatrais para catequizar com a ideia de formar na mente do nativo um novo conceito, como eu falei, do divino, ok? As cartas não eram direcionadas aos nativos, mas à metrópole, que era a cidade, o país Portugal, ok? Os tratados descritivos, como vocês já viram, as crônicas históricas, os jesuítas também escreviam as histórias que viviam e que viveram aqui no nosso país. Tudo que acontecia, né? Bom, os representantes e algumas obras. Um dos maiores representantes dos jesuítas no Brasil, na época do Brasil Colônia, foi o padre José de Anchieta. Ele era gramático, um cara extremamente culto, inteligente e tal. Era historiador, poeta e teatrólogo,
não é? Esses textos todos, né? Esses textos dramáticos, porque o texto teatral ele tem um gênero chamado gênero dramático, né? E ele escrevia tudo isso aí, os poemas, as histórias, inventava muitas histórias para encantar a imaginação do nativo na época, ok? Era um poema religioso, era um poema épico. O que é um poema épico? É um poema de grande extensão, né, que trata da história de um herói, ok? E no caso aqui, ó, a gente pode ver que foram um poema em louvor às ações do terceiro governador-geral Mendes Sá, ou seja, enaltecendo o presidente do Brasil, vamos dizer assim, que era o governador-geral da nova colônia, ok? Mais cartas, crônicas históricas, os sermões. Esse padre José de Anchieta escreveu muitos sermões, e eu destaco um deles chamado O Sermão do Bom Ladrão, que tem tudo a ver com o contexto histórico em que nós estamos inseridos hoje. Peças teatrais, autos, sobretudo na festa de São Lourenço, versos em tupi, em português e em espanhol. Inclusive ele foi a primeira pessoa que fez uma gramática toda em tupi, ok? A arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil era o tupi-guarani. Isso em 1595, ok? E Padre Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, ok? Bom, nós temos aqui outra ideia de um poema chamado A Santa Inês, de José de Anchieta, que diz mais ou menos assim. Eu vou ler só um pouquinho para a gente ter uma ideia da sonoridade do poema. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Observe que o eu lírico, o que é o eu lírico? Nós já vimos isso antes em sala de aula, é a voz que fala no poema. Por meio de repetição de certos versos, ressalta a esperança que se renova a cada chegada santa. Trata-se de uma produção simples, de versos breves, marcada por refrões, não são refrões, refrães, e com clara intenção musical. O plural de refrão não é refrões, é refrães, ok? Temos aqui uma imagem, né, do teatro, no Alto de São Lourenço, primeiro ato, aí tem aqui a descrição da cena do martírio de São Lourenço, aí cantam. Isso aqui é uma musiquinha que eles fizeram, né, uma letra de uma canção, de um poema que eles musicaram. Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nestas brasas morro assado como o fogo do seu amor. Imagine aí um nativo, né, tentando compreender essa ideia, que morre por meus pecados, um anjo, um Deus, um santo que morre pelos seus pecados, e nestas brasas morro assado com fogo do seu amor. Como será para um nativo entender um negócio desse, né? Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo, pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana, arda eu, pois nesta chama, com o fogo do teu amor. Observe o seguinte, que as características desse poema, ele traz para nós, né, dor e sofrimento. Como é para o nativo, como foi para o nativo, entender tanta dor e tanto sofrimento? Entender um Deus que é três, como disse na música, na letra de Legião Urbana, né, de Renato Russo, um Deus que é três, Pai, Filho e Espírito Santo, e que foi um Deus justo e bom, e que foi assassinado pelos seus súditos, né, por aqueles que o adoram. E aí, como é isso para o nativo? Bom, Anchieta busca converter nativos e bons colonos, apresentando a batalha entre o bem, associado aos portugueses, à religião e a Deus. Vê, observem aqui. Imagine isso na cabeça do nativo. E o mal, associando à língua tupi e aos costumes do nativo. Quer dizer, chegaram aqui e botaram, né,
Botaram quente numa cultura que já existia antes. Bom, não vamos discutir isso muito não, que é muito perigoso. Bom, e agora nós temos aqui umas atividades para vocês, que eu vou colocar todo esse material em PDF no grupo lá do WhatsApp, ok? E há essas 9 questões, são nove questões dessa atividade, que vocês vão responder, ok? E aqui está o gabarito, mas serve muito como estudo, tá certo? Eu desejo boa sorte para vocês, bom estudo, que Deus nos abençoe a todos. Paz profunda para todo mundo.
Olá pessoal, na moral, aqui é o professor Gleidstone, professor de Linguagens e Códigos, e vamos falar nesta aula sobre quinhentismo, né? O quinhentismo marca a história do nosso país como a chegada dos europeus aqui no Brasil, né? Nesse momento não havia Brasil, era uma terra estranha aos europeus e bastante conhecida pelos nativos. 1500, como o próprio nome diz, vai de 1500 até 1601, né? Portanto, são 100 anos, 101 ano, né, de história, sobre o quinhentismo no nosso país. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta imagem que vocês estão vendo aí, não é? Nesse contexto da história do país, o que é que vocês observam dessa imagem, né, com a chegada dos europeus nos batéis? Batéis e esquifes, né? Esquifes são esses pequenos barcos à vela que são um pouquinho maior que os batéis, ok? Os batéis são os pequenos barcos e as esquifes também são pequenos, mas só que são um pouquinho maior que os batéis. Então ambos são barcos pequenos, só que os batéis são menores que os esquifes, ok? Eles trouxeram várias pessoas, né, estranhamente vestidas, isso para os nativos, e observaram pessoas nuas, praticamente nuas, e estranharam também essa condição em que encontraram os nativos aqui nessa nova terra, nesse novo mundo, ok? Então, quais foram as atitudes tanto dos nativos quanto dos europeus? Fica essa pergunta no ar para vocês, tá bom, meus queridos? Bom, aqui eu tenho um mapa que nós chamamos também de carta cartográfica, né? Esse mapa é de 1574, ele mostra a América Portuguesa dividida em capitanias hereditárias, e essa história de capitanias hereditárias vocês viram com o seu professor ou professora de história, né? O descobrimento do Brasil e o quinhentismo, né? O dia do descobrimento, eu coloquei aqui interrogação porque soa aquela história de será que foi descoberto, será que foi invadido, como é que foi? Bom, foi descoberto, eles descobriram uma nova terra, né? E ao descobrirem essa nova terra, eles invadiram, claro que invadiram, né? E o documento oficial diz que foi no dia 22 de abril do ano de 1500. Este era o mapa da época em que a América Portuguesa foi dividida, né? Isso 74 anos depois, né, que o Brasil havia sido descoberto. A pergunta que nós fazemos neste slide é: o que eles queriam aqui? O que é que os europeus queriam aqui nessa nova terra, nesse novo mundo? Bom, primeiro nós sabemos, né, através de outros documentos, de outros textos, né, que a descoberta do Brasil foi um acidente de percurso, que Cabral queria chegar às Índias através do mar, não é isso? E lá venderem seus produtos e comprarem as especiarias que eram muito valiosas na época, ok? Então, o descobrimento do Brasil foi um ato, né, que pode ser observado como um acidente de percurso. Então, quando eles chegaram aqui, ficou aquela pergunta: o que eles queriam aqui? O que é que eles queriam aqui? Né? E no século XVI, nós podemos perceber nesse desenho, né, um desenho de André Tevet, ele fez esse tipo de desenho aí, e o que chamou a atenção nos europeus logo de cara foi o primeiro produto, né, que atraiu a atenção dos portugueses, né, dos europeus, para a nova terra, foi o pau-brasil. O pau-brasil não é uma árvore bastante valiosa na Europa, da qual eles tiravam, né, a madeira bem avermelhada, eles extraíam a tinta dessa árvore do pau-brasil para tingirem as roupas na Europa, né? E a pessoa que trabalhava com a extração dessa tinta do pau-brasil era chamado, por incrível que pareça, de brasileiro. Então observem que o nome Brasil, né, surge por conta
da existência dessa árvore em abundância aqui no nosso litoral, e o adjetivo de profissão transforma-se em adjetivo pátrio, que é brasileiro, porque brasileiro era o cara que trabalhava com a extração do suco, né, dessa árvore. Assim como o pedreiro trabalha com pedra, o padeiro trabalha com pão, o brasileiro trabalhava com a árvore do pau-brasil, ok? A título de curiosidade. Observem essa imagem aí, minha gente. Observe essa imagem, que foi a primeira imagem apresentada para vocês. O que eles pensavam dos nativos e o que estes pensavam deles. Isso naquele primeiro momento em que houve o contato visual, não é, dos europeus, dos portugueses, através dos seus batés, todos eles, ó, os navios maiores lá atrás, as esquifes, que são a vela, e os batés, que são barcos a remo, né? E também algumas canoas. Canoa também é chamada de batés. Bom, a reação deles, de acordo com a lógica, né, é de que eles ficaram assustados. Tanto os europeus quanto os nativos devem ter ficado assustados, claro, né? Existe lá, na carta de Pero Vaz de Caminha, uma passagem em que ele afirma, né, que foi Nicolau Coelho o primeiro ser humano europeu a ter contato com os nativos desta nova terra. Foi o Nicolau Coelho. Ele era um capitão batedor. É aquele tipo de soldado, né, de militar, que vai à frente de todos, reconhecer o caminho e voltar para os seus capitães, para os seus comandados e dizer o que viu. Então, foi assim que aconteceu. Eles entraram numa área, aqui viram 7, 8 índios, nativos aliás, não é? E não aportaram logo de cara na praia não, ficaram observando e disseram, epa, essa terra não é desabitada não, cara, essa terra tem morador aí, vamos voltar para as caravelas, vamos falar com os nossos capitães, com os nossos comandantes, e aí explicar para eles que a gente precisa se reunir, né, com outras pessoas, mais batéis, mais esquifes, mais soldados, para a gente impor e chegar lá, não chegar lá desarmado, porque vai que de repente nós sejamos atacados. E aí, esse Nicolau Coelho volta para o navio, conta o que viu, a quantidade de índios, e aí vão por outro local, dessa vez numa área de água doce que descamba no mar, não é? E quando eles se dão conta, tem 20 ou 30 à margem dos rios, não é? Todos armados com arco, flecha e tacape. O tacape é uma espécie de taco de beisebol, né? Não parece muito com taco de beisebol não, mas é um pedaço de pau, né? E ameaçando, né, na posição de espanto para os europeus. Essa ideia que eu estou transmitindo para vocês, ela está inserida na carta de Pero Vaz de Caminha, mas eu estou falando assim numa linguagem bem fácil para que vocês entendam, vocês jovens, né? E aí os europeus ficaram espantados, né? Tanto que o primeiro contato que Nicolau fez com os nativos foi baixar a cabeça, né, como se fosse reverenciando, mostrando humildade, mostrando posicionamento de paz. E aí, nesse momento, acontece o primeiro contato do europeu, no caso Nicolau, o capitão Nicolau Coelho, o nome dele, não é? Com os nativos desse novo mundo, ok? E aí surge os nativos versus portugueses. Bom, para ilustrar a nossa conversa, o Renato Russo, o compositor, cantor da banda Legião Urbana, escreveu nos idos dos anos 80, no final dos anos 80, essa letra chamada Índios, que eu gostaria de fazer a leitura para vocês. Preste atenção. Quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei, a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade, se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira,
que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera, ao menos uma vez, que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera, ao menos uma vez, entender como um só Deus, ao mesmo tempo, é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. É só maldade, então, deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim. E é só você que tem a cura para o meu vício, de desistir nessa saudade que eu sinto, de insistir nessa saudade que eu sinto, de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera, ao menos uma vez, acreditar por um instante em tudo que existe, e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera, ao menos uma vez, fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera, ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente. Observem que essa última estrofe, ela consolida, né? Ela é emblemática porque ela mostra a condição de inocência, não é, dos nativos, que foi rotulado de índios, né? E eu particularmente acho que é extremamente inadequado o termo índio. Bom, e continua. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim, e é só você que tem a cura para o meu vício, de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que ainda não vi. Quem me der, nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Observem, tentei chorar e não consegui. O que essa estrofe quis dizer para todos nós? Por que uma pessoa tenta chorar e não consegue? Bom, o quietismo do século XVI traz para nós o início com o achamento do Brasil, a Carta de Achamento do Brasil, escrita por Pero Vaz de Caminha, não é? E termina com o quietismo, termina com o texto Prosopopeia de Bento Teixeira. Bom, nem crônicas, nem memórias, pois não resultavam de nenhuma intenção literária. Bom, quando nós falamos do termo literatura, é necessário que nós saibamos, né, e já tivemos esta aula, que a literatura é a arte da palavra, né? É um modus operandi que trata a palavra de uma maneira extremamente diferente da prosa oficial, formal, que não seja literária. Bom, nessa perspectiva da descoberta do Brasil, nós temos aqui outra imagem, supondo ser o Frei Henrique Soares de Coimbra, ok? Que era o capelão da frota de Cabral. Temos aqui supostamente o Cabral e os seus comandados, ok? Nesta imagem, duas pessoas, três, apontam numa direção, não é? Possivelmente para um monte, né? Cujo nome deram-lhe de Monte Pascoal, porque foi num período de Páscoa que o Brasil foi descoberto, né? Por esse motivo, Monte Pascoal, por ser um período pascal. Aqui nós temos a carta de Pero Vaz de Caminha, não é? No quietismo, o que rolou não foi
não foram textos literários propriamente ditos, mas foram textos que nós chamamos de crônicas de viagem. Os escritos dos cronistas e viagens eram uma tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo recém-descoberto. Portanto, não era a literatura no seu termo próprio da palavra. Eram textos, né, de características descritivas. E o que é um texto descritivo? É um tipo de texto que visa colocar na imagem, formar na imagem do leitor, aliás, na mente do leitor, uma imagem daquilo que ele está lendo. Ok? É uma espécie de fotografia mental transmitida por intermédio da palavra. E catalogar, que é o mesmo que registrar, não é? O nascimento dessa nova terra, o achamento dessa nova terra, desse novo mundo. Ok? E as características do povo recém-descoberto. Essa descrição, no entanto, acrescentavam-se elementos mágicos e características muitas vezes fantásticas. Embora vocês percebam, em alguns tópicos existiram aí a possibilidade, né, de algumas expressões tidas como mágicas e de características fantásticas, mas o texto em si, a incidência maior no texto de Pero Vaz de Caminha, na Carta do Achamento do Brasil, é todo descritivo, ok? A Carta de Pero Vaz de Caminha, ela existe vários tópicos que precisam ser observados para que vocês entendam o seu conteúdo e o seu contexto. Aí eu vou ler para vocês aqui. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Presta atenção nessa descrição. Segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Ora, quem chegou primeiro? Os navios pequenos são as esquifes, não é, que eram movidos ao vento, ou seja, à vela, né? Então lançamos fora os batéis, que são barcos pequenos, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. Quer dizer, eles já foram antes, não é? À margem, perto da margem na praia, avistaram, está aqui dizendo, ó, avistaram cerca de 7 ou 8 pessoas, 8 nativos, e não aportaram no primeiro momento. Voltaram para a nau do capitão, e nesse caso, o capitão Mor, que é o Cabral, e falaram entre si. O que é que nós deduzimos, inferimos nesta situação? Que quando Nicolau Coelho chegou, ele avisou, olha, como eu falei anteriormente, tem gente lá, velho, vamos nos precaver, porque nós não os conhecemos, eles não nos conhecem, né? Eles não nos conhecem, então vamos nos armar, vamos juntar mais gente, levar mais barcos pequenos, mais batéis, não é? E mais esquifes, para a gente causar uma certa impressão, ok? E o capitão Mor mandou em terra, no batel, no barco pequeno, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. Observem que não foi à margem da praia. Logo, aquela foto que vocês viram anteriormente, ela não concorda muito com o que a Carta de Pero Vaz de Caminha descreve. Então, quando ele fala aqui, ó, e tanto que ele começou a ir para lá, sim, aqui, ó, e o capitão Mor mandou em terra, no batel, a Nicolau Coelho para ver aquele rio. Então, o primeiro contato não foi à margem da praia, foi no rio. E tanto que ele começou a ir para lá. Acudiram pela praia homens, quando aos 2, quando aos 3, de maneira que ao chegar o batel à boca do rio, ali já havia 18 ou 20 homens. Observe o seguinte, que os nativos se prepararam, contaram uns para os outros, olha, está chegando um pessoal estranho aí, e a gente precisa se juntar para receber esse pessoal, para saber quais são as intenções. Pelo menos na lógica, né, o que nós podemos inferir dessa parte descritiva da Carta de Cabral é justamente o que eu estou dizendo, ok? Então eles estavam espantados, e é lógico que os europeus também ficaram espantados.
E ele diz aqui com relação às características da cor, né? A característica do nativo. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. No caso, seu sexo, né? As genitálias. Nas mãos, traziam arcos com suas setas, olha aí, todos rijos, viam todos rijos. Bom, entenda-se rijos como preparados para atirar a flecha, jogar as lanças e usar o tacape, que é o pedaço de pau, para se defender. Então observem que nesse trechinho nós podemos inferir o posicionamento dos nativos em relação aos europeus. Vamos a ver Nicolau. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos e eles o pousaram. Ou seja, o que é que nós podemos realizar, inferir, né, imaginar, a partir dessa descrição, que imagem nós podemos formar na nossa imaginação que aconteceu naquele momento. Nicolau Coelho, vendo, observando, junto com seus comandados, observando a reação dos nativos, não é? A reação de guerra, de ataque, ele foi o contrário. Ele se mostrou ordeiro, hospitaleiro, ele se mostrou gentil, baixou a cabeça e estendendo os braços de cabeça baixa, não é? Essa, pelo menos, é a ideia, né? A hipótese que nós temos de da reação de Nicolau Coelho e seus comandantes, ok? Aqui nós temos as caravelas, né? Aqui nós temos ao lado as esquifes, aliás, os batés, que são canoas e barcos pequenos. Esses aqui, à esquerda, são barcos pequenos, que nós chamamos de esquifes, que são movimentados à vela, ok? Bom, as principais características da carta de Pero Vaz de Caminha. Primeiro, ele mostra um espírito de submissão e fidelidade ao rei. É claro, senão ele perde a cabeça, né? Então, esse espírito de fidelidade e de submissão ao rei está descrito logo no início da carta, quando ele fala: posto que o capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de também dar nisso minha conta a vossa alteza, assim como eu lhes puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Significa dizer o seguinte, que ele não desceu, ele não foi junto com Nicolau Coelho, ele ficou lá no barco, ele não é besta, né? Ele era um alto oficial da frota de Cabral, ele não foi à frente junto com Nicolau Coelho. Como eu falei anteriormente, Nicolau Coelho era um batedor, ele ia à frente com os soldados dele para fazer uma espécie de reconhecimento do terreno. Ok? Então, a submissão ao rei e a fidelidade é uma característica mostrada na carta de Cabral, okay? de Pero Vaz. Bom, nós temos aqui um quadro, né, pintado por Hércules Florence, são os índios Apiacá, desculpe, lá no Rio Arinos, no Mato Grosso, isso em 1827. Então, 327 anos, né, depois. E aqui, ó, 327 anos, imaginem vocês, né? O nativismo, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Isso está dizendo o seguinte, que a feição dos nativos eram de pessoas simpáticas, do ponto de vista da fisionomia, da aparência. Andavam nus, sem cobertura alguma, e nem fazem caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Cerca disso, são de grande inocência, ok? Então, à primeira vista, né, dos europeus, eram de pessoas inocentes, pessoas sem maldades, né, pessoas sem nenhuma demonstração de hostilidade depois que houve o primeiro contato, ok? Bom, a outra preocupação, além, né, da de colonizar essa nova terra, era a de catequização dos indígenas, ou dos nativos, propriamente dito. Esse quadro aqui é de Victor Meirelles, simboliza a primeira missa realizada no Brasil,
É um quadro de 1860, isso não quer dizer que a primeira missa foi em 1860. O quadro é que é dessa época, ok? A preocupação em catequização indígena, ou do nativo. Que é o seguinte, ele começa a descrever, né, ele dá essa opinião dele no texto do achamento do Brasil. Parece-me gente de tal inocência. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aí, porque é uma impressão muito interessante que os nativos despertaram em Pero Vaz, nos europeus de uma forma geral. Parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, assim seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma segundo as aparências. Observem o seguinte, que para os europeus, mais especificamente para Pero Vaz de Caminha, os europeus não tinham fé, não tinham crença, não tinham religiosidade, ok? E para o Pero Vaz de Caminha, a inocência deles era tão grande que, se eles soubessem a língua portuguesa e os europeus soubessem a língua dos nativos, logo seria de fácil domínio, de fácil catequização, de fácil transformação mental. Porque o que é a catequização? O que é uma catequese? A catequese é uma imposição de uma doutrina, não é? Porque foi isso que fizeram, ok? Hoje nós sabemos que os nativos tinham a sua fé, tinham a sua cultura, que aos olhos dos europeus era vista como pagã e como selvática, como eles diziam na época, ok? Então, atentem para essa parte do texto, que a ideia, logo de cara, foi de catequizar, né? De destruir uma cultura nativa, não é? Em prol de uma cultura dita civilizada, que é a cultura cristã, ok? Vamos lá. Aqui nós temos outra descrição, é uma cachoeira de Santa Bárbara, em Goiás, uma cachoeira muito bonita, né? Tá aí a foto dela, que diz o seguinte: ufanismo e preocupação mercantilista. Ó, ufanismo, gente, nada mais é do que um sentimento muito intenso, muito forte de patriotismo, ok? O patriota exagerado, aquele que tudo o Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, isso é ufanismo, né? Em relação ao seu sentimento, em relação à pátria. O ufanista é um patriota exagerado, ok? Quase que um fanático mesmo, ok? E também havia a preocupação mercantilista, né? Por que a mercantilista? A expansão mercantilista estava em efervescência na Europa e eles buscavam novos comércios para venderem e distribuírem as suas mercadorias. Então, lá nesse tópico aqui, ele mostra para nós que a preocupação, né, que o advento das caravanas, das caravelas de Cabral se deu por conta da expansão mercantilista. Não foi por conta da descoberta do Brasil, não. Foi por conta da expansão mercantilista. A descoberta do Brasil, como eu falei anteriormente, foi um acidente de percurso, ok? Bom, aí Pero Vaz de Caminha continua. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem lhe a vimos. Portanto, não chegaram a ver logo de cara, não viram ouro, não viram prata, não viram metais preciosos nenhum, pedras preciosas nenhuma, ok? Contudo, a terra em si é de bons ares, frescos e temperados como os de Dentre Douro e Minho, que é uma região lá de Portugal. Porque neste tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-ar nela tudo, por causa das águas que tem. É aquela história que algumas pessoas fazem uma paráfrase, né? O Brasil, segundo Pero Vaz de Caminha, em si plantando tudo dá, não é? É justamente essa parte aqui que diz, querendo aproveitar, dá-se-ar nela tudo por causa das suas águas, ou das águas que tem.
ok? Então, nesse trecho, vocês observam a expansão mercantilista, ok? E o sentimento já de posse, né? O sentimento de que esta nova terra, né, junto com este novo povo, já pertence ao rei, já se apossaram, ok? A produção literária no Brasil colônia, ok? Ainda não havia condições essenciais sólidas para o florescimento da literatura, ou seja, não havia público leitor, né? Não havia quem escrevesse, não havia quem lesse. O índio, coitado, vocês já sabem, não precisa nem se ater muito nesse tópico, não é? O público leitor e ativo e influente, grupos de escritores atuantes, vida cultural rica e abundante, sentimento de nacionalidade, liberdade de expressão, imprensa e gráfica. Não tinha isso, não havia essa condição cultural no momento do quinhentismo aqui em nosso país, ok? Não se pode falar também de uma literatura propriamente brasileira, haja vista que não tinha brasileiro. O Brasil nem existia, ainda era uma terra sem nome, uma terra chamada simplesmente de Monte Pascoal, não é? É uma literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo, ou seja, eu quero que vocês tenham ideia do seguinte, que no quinhentismo, o que prevaleceu do ponto de vista da escrita, que nós chamamos de literatura, que não é uma literatura artística, mas é uma literatura descritiva e informativa, ok? É uma literatura em que todos os textos escritos naquela época tinham um único fim, informar ao velho mundo, que é a Europa, mais especificamente a Portugal, as condições pelas quais, né, eles estavam no Brasil, como eles estavam no Brasil, as características da fauna e da flora e do povo recém-descoberto, ok? Entenderam aí? É uma literatura sobre o Brasil de caráter meramente informativo. Duas manifestações literárias, a literatura informativa, que é um material extremamente valioso do ponto de vista historiográfico, e a literatura dos jesuítas. Bom, aí quando partimos para os jesuítas, a coisa muda um pouquinho. Como vocês viram anteriormente, a ideia era catequizar os índios. E o que é catequizar, como eu falei? É destruir uma cultura e impor, né, um novo conceito do sagrado, do divino. Aí vem uma pergunta, será que os nativos não tinham esse conceito? Bom, a resposta ela pode ser dada a partir das mitologias do povo nativo. Analisa aí. A Iara Mãe d'Água, o Curupira, o Caipora, né, são lendas dos povos nativos. Então, as lendas que existem no Brasil, de origem do povo nativo, ela evidencia claramente que os nativos tinham a sua fé, tinham o seu conceito sobre o divino, ok? Ao modo deles, visto como pagão, visto como selvático pelos europeus, tá certo? Bom, a literatura informativa, chamada de crônicas de viagens ou literatura de viagens, elas se resumiram nas cartas de viagens, nos diários de navegação, porque todo capitão de um navio, ele traz consigo um diário e ele escreve todo dia, né, o que acontece com a sua frota, ok? E também temos os tratados descritivos. O que são os tratados descritivos? São textos que descrevem todas as características do povo, né, da terra e dos animais, ok? E das florestas. Valeu? Bom, os textos em prosas, eles tinham um objetivo, que era narrar e descrever as viagens e os primeiros contatos com a terra e com os nativos, ok? Nós temos aqui, ó, uma imagem que mostra a história da navegação brasileira, no Brasil, na América brasileira, ok? E esse texto que escreveu, deixa eu ver se eu consigo ver aqui o nome, Lério Burgundo, ok? A Johanne Lério Burgundo. Valeu? Ok. Vamos lá. As principais produções literárias no Brasil colônia. O Brasil
era colônia de Portugal, como nós já sabemos, né? Então nós temos aqui a Carta de Pero Vaz de Caminha, o Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, isso em 1530, ó, 30 anos depois que o Brasil foi descoberto, né? Tá certo? Em 1576, ó, 76 anos depois, o Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz, já não era mais Monte Pascoal, porque descobriram que a terra era muito maior, né? Então está aqui o livro, o Tratado da Terra do Brasil, a história da província de Santa Cruz e a que vulgarmente chamamos de Brasil, de Pero de Magalhães Gândalo. Gente, esse texto é muito interessante. Esse texto tem no livro do primeiro ano do ensino médio aqui do estado de Pernambuco, ok? E traz para nós de uma maneira bem simples, né? bem dinâmica e bem pedagógica esses textos, ok? O outro texto foi o Tratado Descritivo do Brasil. Observa que tudo é descrição. De Gabriel Soares de Souza, 1587, 87 anos depois. Os Diálogos das Grandezas do Brasil, de Ambrósio Fernandes Brandão, em 1618, ok? 118 anos depois que o Brasil foi descoberto, quer dizer, ainda existia, mesmo 100 anos depois, né? Ainda existia pessoas que escreviam textos descritivos à sua metrópole, que era Portugal, ok? As cartas dos missionários jesuítas, escritas nos primeiros séculos de catequese, ou seja, como eles encontraram os nativos do ponto de vista da fé, da religiosidade, não é? O que eles fizeram, como eles fizeram. Vários relatórios, vários textos descritivos foram enviados a Portugal, não é? Pelos jesuítas que aqui chegaram. E nós temos a história do Brasil de Frei Vicente Salvador, 1627, ok? As duas viagens do Brasil de Hans Staden, 1557, já é um texto bem mais próximo da sua descoberta, ok? A viagem à Terra do Brasil, de Jean de Lery. Gente, esse cara daí, velho, ele tem um texto no livro de língua portuguesa da gente, do primeiro ano do ensino médio, que ele faz uma descrição sobre a cultura dos índios, né? Do povo que praticam a antropofagia, né? Que são os nativos que comem a carne dos inimigos. E tanto esse Jean Lery quanto esse Fernando Brandão, eles tratam desse assunto. O Gabriel Soares de Souza também trata desse assunto. Está no livro de língua portuguesa, do primeiro ano. Então nós temos aqui, não é, no início da colonização da nossa terra, uma imagem ilustrativa, não é? Não foi uma imagem da época, e que nós estamos observando aqui os nativos, não é? As cabanas dos índios, dos nativos, né? Já envolvidos num processo de colonização, de catequização e de envolvimento com o povo europeu, ok? A literatura informativa. Aí vamos à carta de Pero Vaz. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Aí já entra no momento em que ele, antes de descer do navio, de saírem dos navios, eles já avistam a terra, que foi aquela primeira imagem que vocês viram na frota de Cabral. Neste mesmo dia, à hora de vésperas, avistamos terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo. Depois outras serras mais baixas, da parte sul em relação ao monte, e mais terra chã. Quando falamos terra chã, é terra plana, ok? Com grandes arvoredos, ao monte alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal, a terra terra de Vera Cruz. Então ele viu um monte, a esse monte ele deu Monte Pascoal, e ao país recém-descoberto, né, a terra recém-descoberta, ele deu o nome de Terra de Vera Cruz. Significa dizer o seguinte, que o Brasil recebeu como primeiro nome Terra de Vera Cruz. Não foi Monte Pascoal, foi Terra de Vera Cruz, ok? Bom, vamos a essas características aqui.
As características da carta de Caminha diz o seguinte: ela é uma ideia de relato, né? Ela atua como um relato, tem uma descrição da Terra, que é um retrato extremamente compreensível de uma realidade inteiramente desconhecida e estranha. Ou seja, ele escreveu de uma maneira que o rei, ao ler, não é, entendeu completamente, através da sua imagem mental, né, que lhes foi transmitida através das palavras do texto descritivo pelo Pero Vaz de Caminha, ok? A linguagem e a estrutura descritiva, existem muitos adjetivos e comparações, né? Ou seja, ele faz muita comparação da terra recém-descoberta com a terra em que ele mora, no caso da Europa, quando ele se referiu a entre Douro e Minho, que é uma região lá de Portugal. Ele usa muitos adjetivos: é bonito, é largo, é grande, é feio, não é? Dentro dessa característica da linguagem como estrutura descritiva. Aqui nós temos uma imagem extremamente emblemática, né? Essa imagem de 1927 é a imagem de Anchieta e Nóbrega, padre Anchieta e Manuel de Nóbrega, na cabana do Pindobuçu, ok? Uma imagem de 1927. É uma imagem ilustrativa, pintada por Benedito Calixto, ok? Vamos fazer uma leitura dessa imagem, porque a imagem também a gente lê, né? Observem os nativos, seminus, agora cobertos por peles, né, de animais, os padres, né, um ajoelhado, e aqui a gente não sabe se é Anchieta ou se é Nóbrega, ajoelhado diante de um crucifixo, né? O que isso desperta na mente do nativo? Imaginem para vocês aí, questionem-se, não é? Um padre, né, nesse momento aqui que a gente pode inferir, deve estar dando uma aula de religião, falando do Deus, né, dele, né, da importância de se adorar somente esse Deus aqui, que está pregado na cruz, que a gente sabe, de acordo com a fé católica, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo num só. Ele dizendo isso para o nativo, né, que tem um Deus para cada coisa. Isso está provado nas lendas, né, nas lendas nativas. Como fica a cabeça do nativo diante dessa imagem aqui, né? Desse momento? Imaginem vocês. Bom, é uma reflexão, né? A literatura de catequese. Foram os missionários jesuítas que a partir de 1549, né, até 1605 estiveram no Brasil, estiveram nessa terra recém-descoberta, e aí, a terra de Santa Cruz, e aí catequizaram, ou seja, impuseram, né, uma nova cultura, um novo conceito do divino aos nativos, ok? Bom, o que era a literatura de catequese? A fundação de cidades trouxe para cá, os jesuítas, aliás, trouxeram com eles a fundação das cidades, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, não é? Com a inauguração de várias escolas, né? Alguns textos são poemas líricos, e aí é que o processo de literatura, propriamente dito, começa a ser trabalhado com os nativos. Mas ainda assim não é uma literatura brasileira. Aqui são poemas líricos, né, de cunho religioso, supostamente bem fácil de ser compreendido, haja vista que nesse período os nativos já tenham aprendido alguma coisa de língua portuguesa, não é? As peças de teatro, os autos, que são autos, são cenas bíblicas, né, com passagens da vida de alguns santos, ok? E aí entenda-se jograis, esquetes, pequenos textos teatrais para catequizar com a ideia de formar na mente do nativo um novo conceito, como eu falei, do divino, ok? As cartas não eram direcionadas aos nativos, mas à metrópole, que era a cidade, o país Portugal, ok? Os tratados descritivos, como vocês já viram, as crônicas históricas, os jesuítas também escreviam as histórias que viviam e que viveram aqui no nosso país. Tudo que acontecia, né? Bom, os representantes e algumas obras. Um dos maiores representantes dos jesuítas no Brasil, na época do Brasil Colônia, foi o padre José de Anchieta. Ele era gramático, um cara extremamente culto, inteligente e tal. Era historiador, poeta e teatrólogo,
não é? Esses textos todos, né? Esses textos dramáticos, porque o texto teatral ele tem um gênero chamado gênero dramático, né? E ele escrevia tudo isso aí, os poemas, as histórias, inventava muitas histórias para encantar a imaginação do nativo na época, ok? Era um poema religioso, era um poema épico. O que é um poema épico? É um poema de grande extensão, né, que trata da história de um herói, ok? E no caso aqui, ó, a gente pode ver que foram um poema em louvor às ações do terceiro governador-geral Mendes Sá, ou seja, enaltecendo o presidente do Brasil, vamos dizer assim, que era o governador-geral da nova colônia, ok? Mais cartas, crônicas históricas, os sermões. Esse padre José de Anchieta escreveu muitos sermões, e eu destaco um deles chamado O Sermão do Bom Ladrão. Tem tudo a ver com o contexto histórico em que nós estamos inseridos hoje. Peças teatrais, autos, sobretudo na festa de São Lourenço, versos em tupi, em português e em espanhol. Inclusive ele foi a primeira pessoa que fez uma gramática toda em tupi, ok? A arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil era o tupi-guarani. Isso em 1595, ok? E Padre Manuel da Nóbrega e Fernão Cardim, ok? Bom, nós temos aqui outra ideia de um poema chamado A Santa Inês, de José de Anchieta, que diz mais ou menos assim. Eu vou ler só um pouquinho para a gente ter uma ideia da sonoridade do poema. Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Vossa formosura honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá lume. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Observe que o eu lírico, o que é o eu lírico? Nós já vimos isso antes em sala de aula. É a voz que fala no poema. Por meio de repetição de certos versos, ressalta a esperança que se renova a cada chegada santa. Trata-se de uma produção simples, de versos breves, marcada por refrões, não são refrões, refrães, e com clara intenção musical. O plural de refrão não é refrões, é refrães, ok? Temos aqui uma imagem, né, do teatro, no Alto de São Lourenço, primeiro ato, aí tem aqui a descrição da cena do martírio de São Lourenço, aí cantam. Isso aqui é uma musiquinha que eles fizeram, né, uma letra de uma canção, de um poema que eles musicaram. Por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nestas brasas morro assado como fogo do seu amor. Imagina aí um nativo, né, tentando compreender essa ideia, que morre por meus pecados, um anjo, um Deus, um santo que morre pelos seus pecados, e nestas brasas morro assado com fogo do seu amor. Como será para um nativo entender um negócio desse, né? Bom Jesus, quando te vejo na cruz, por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo, pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana, arda eu, pois nesta chama, com o fogo do teu amor. Observe o seguinte, que as características desse poema, ele traz para nós, né, dor e sofrimento. Como é para o nativo, como foi para o nativo, entender tanta dor e tanto sofrimento? Entender um Deus que é três, como disse na música, na letra de Legião Urbana, né, de Renato Russo, um Deus que é três, Pai, Filho e Espírito Santo, e que foi um Deus justo e bom, e que foi assassinado pelos seus súditos, né, por aqueles que o adoram. E aí, como é isso para o nativo? Bom, Anchieta busca converter nativos e bons colonos, apresentando a batalha entre o bem, associado aos portugueses, à religião e a Deus. Vê, observem aqui. Imagine isso na cabeça do nativo. E o mal, associando à língua tupi e aos costumes do nativo. Quer dizer, chegaram aqui e botaram, né,
Botaram quente numa cultura que já existia antes. Bom, não vamos discutir isso muito não, que é muito perigoso. Bom, e agora nós temos aqui umas atividades para vocês, que eu vou colocar todo esse material em PDF no grupo lá do WhatsApp, ok? E há essas 9 questões, são nove questões dessa atividade, que vocês vão responder, ok? Eu desejo boa sorte para vocês, bom estudo, que Deus nos abençoe a todos. Paz profunda para todo mundo.